E, ademais, possuem como perfeição o intelecto, a vontade e a liberdade. Essa é uma síntese, uma ideia bem simples do que o Tomás de Aquino quer afirmar nessa primeira parte, que é todo o livro, né? Praticamente todo o livro. Agora, fica um pouquinho, né, para quem não conhece mais, eu ia falar teologicamente dos anjos, a queda, a razão por que caíram, como caíram. E aí, o antídoto está na Suma Teológica, questão 63, questão 64. A questão da culpa e da maldade dos anjos. Era essa a questão que ele ia tratar, a culpa dos anjos. Se os anjos foram imediatamente, se foram criados, e nesse instante que foram criados, tiveram a visão beatífica ou não. Se nesse instante que foram criados, não tendo a visão beatífica, poderiam pecar ou não. Se, podendo pecar, ou se pecando, poderiam retratar o pecado ou não. Obviamente isso daria assunto para tantas outras questões. Mas, como é só a apresentação do livro, eu faço essa indicação da Suma Teológica, uma leitura complementar, questão 63, questão 64. E, efetivamente, mais uma questão que é importante destacar, é um texto, o provocado Sidney, que pode vir a traduzir, aliás, ele já dizia, a tradução era espirituais dos criaturas, as criaturas espirituais, que dá uma certa consequência, dá uma sequência a essa obra. No obstante, ela responde a questões diretas. A Suma Teológica, eu diria que é mais completa, está além da questão 63 e 64, com a questão 65, com tantas outras questões na Suma Teológica que completam a parte filosófica, a parte metafísica que foi tratada aqui. Então, se querem ter um conjunto, a metafísica e a parte teológica. Permita só fazer abrir um parênteses aqui. Embora realmente este tratado, por estar inacabado, não abarque o problema como um todo, nós procuramos nas notas dar conta disso. Inclusive, a respeito da doutrina do porquê que o pecado na criatura espiritual seria irremissível. Só para, não sei se eu tem uma nota extensa a respeito disso, que é a nota 327. Não, eu só fiz esse parênteses, Paulo, para mostrar que nós procuramos ter cuidado de fechar o arco para deixar para o leitor, para facilitar a vida do leitor tanto quanto possível. Você não entendeu que eu queria abrir o arco para continuarem procurando em São Tomás. Mas é isso, não. Com relação às notas, isso o Astorga, o Sidney e o Muriel fizeram um trabalho excelente. Ou seja, além que é um trabalho muito difícil você colocar também compaginado o texto latino e o texto português, que é uma vantagem incrível para aqueles que queiram exercitar, aprender, conferir. Isso é um trabalho eu diria, não só de grande envergadura, mas de grande honestidade também, porque estão as notas ali, é um trabalho de uma edição que é para ficar. Obviamente, adicionar em futuras edições pode ser revista, ampliada, você tem muitas coisas, mas efetivamente é uma edição excelente. Bem, essa era a apresentação. Também vou falar muito para que vocês leiam a apresentação, e espero que vocês desfrutem dessa obra fantástica, mas que não guardem só em pensamento, mas também com uma devoção particular ao Santo Tomás. Acho que essa é a intenção de São Tomás, e isso não deve ser feito. Muito obrigado. Por favor, passo a palavra ao professor Carlos Frederico Calver. Posso roubar a palavra? Caso o professor Carlos Frederico não fale por modéstia, quando o professor Paulo falou que é possível aprender latim com São Tomás, o professor Carlos já tinha levado isso literalmente. Ele tem um método de aprendizado do latim que é exatamente acompanhando os escritos de São Tomás. Não sei como aparecerá, mas será interessante. Depende do signo, lendo de São Tomás, aprendendo latim, essa é a ideia. Vamos ver se sai um time. Mas eu acho que eu ia fazer um debate com o Sérgio. Eu não sei, o Sérgio vai fazer algumas intervenções, não sei qual a combinação, ou eu também
conversar, assim, porque nós somos uma dupla já bastante famosa. Então, eu não sei trabalhar com o Sérgio, é a casa dele. Bom, Sérgio sabe, eu começo. Então, a minha apresentação, pedido é que eu falasse um pouquinho da metafísica tomista, né? Da sua novidade, da sua originalidade, né? Muitos estão aqui, são meus alunos, né? Estando por lá, São Bento, ex-alunos, alguns do seminário, e tantos amigos, até um colega meu da minha infância, que eu tinha, vamos dizer assim, 12 anos, mais de 30 anos. Então, realmente é um prazer estar aqui com esse público todo. Eu vou falar da originalidade de São Tomás, talvez provocando um pouquinho mais de Sérgio, para ver se a coisa funciona da maneira de São Tomás. Objeções, respostas, uma dialética assim, bastante moderna, certo? Deve estar. Bom, qual seria a originalidade da filosofia, da metafísica, né, de São Tomás? Né? Obviamente, essa pergunta tem a ver com o sentido, vamos dizer, dos autores que ele teria, vamos dizer assim, superado, complementado, e principalmente as duas grandes tradições do Ocidente, já como o professor Paulo Caetani apresentou aqui, ou seja, o aristotelismo e o platonismo, o neoplatonismo especificamente, dentro da tradição cristã do Ocidente. Cristã e também árabe, como já também acentuou Paulo Caetani. Né? Então, eu gostaria de começar justamente qual é a diferença entre Santo Tomás e Aristóteles. Eu vou só fazer essa introdução, depois vamos tentar aprofundar um pouquinho. A diferença fundamental, considerando que Santo Tomás é realmente um aristotélico, mas é também um cristão que uniu na história da Igreja, na tradição filosófica da Igreja, toda a tradição neoplatônica. Qual teria sido a novidade de São Tomás em relação ao aristotelismo, que já aparece num ambiente muito neoplatônico? Repetindo, o ambiente cristão até o século XIII, XII é muito neoplatônico. E o Aristóteles aparece, a entrada do Aristóteles é um sucesso no Ocidente. Se tivesse a sétimo selo, ia ser excepcional, mas tiveram que contar com coisa manual, foi muito complicado. Bom, mas sétimo selo é um nome muito significativo, tá certo? Certo? Isso acho que tem tudo a ver com São Tomás de Aquino, porque os mistérios da editora só será aberto no final do sétimo selo, só no fim do selo. Bom, vamos lá. É uma brincadeira, assim, com todo respeito. Acontece então, a originalidade de São Tomás em relação ao pensamento aristotélico, né? Já recebendo essa tradição neoplatônica. A originalidade é simplesmente essa, aceitando o conceito originalíssimo do Aristóteles, de potência, talvez não menos original, mas tal como Aristóteles concebe, mas por causa da tradição platônica, já presente no Platão, o conceito de ato, o que São Tomás consegue ver é o novo sentido de ato, entendendo o ato como perfeição. O Sidney começou muito bem falando da ação, a ação é muito melhor do que, vamos dizer assim, a passividade, não é? Então, certamente uma ação é um ato, quer dizer, uma perfeição, é melhor fazer alguma coisa que não fazer nada, ou seja, agir é uma realização, ação, ato é realização. Então essa ideia magnífica do Aristóteles, que a realidade é ato, a realidade é ato, vamos dizer ato, que pode ser tanto ação como constituição das coisas. Este prédio tão bonito, fiquei impressionado, nunca tinha vindo a este andar, né? Então, essas pedras, essas portas, né? É realização, a coisa realizada, isso é ato. A minha vida, o meu corpo, tudo isso é ato constitutivo. Ou as ações do Sidney que você aqui. Então, de fato, o ato significa as realizações, ou numa linguagem mais técnica, as perfeições das coisas. Eu estou vendo vocês em ato, portanto estou vendo perfeitamente, eu estou ouvindo em ato, vocês estão me ouvindo em ato, etc. Ora, quando Aristóteles descobre que esse conceito de ato pode ser aplicado a tantas e diversas realidades, obviamente ele usa isso de maneira mais abstrata, portanto, como diz o Astorga, metafisicamente, o conceito de ato é um conceito metafísico. Então o mundo é constituído de atos e de alguns limites para este ato que ele vai chamar de potências. Potência e ato são, na verdade, a realidade de todas as coisas que existem, que nós conhecemos neste mundo.